Bom, boa tarde, bom dia ou boa tarde a todos, dependendo do horário que estejam assistindo esse vídeo, certo? Então nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo e hoje vamos falar especificamente sobre o som, sobre ondas sonoras. Ficou meio longa essa aula, esses slides ficaram meio um pouco extensos, então, e o assunto também extenso, então eu resolvi dividir essa aula em duas partes, tá bom? Então estou gravando essa primeira parte, já vou especificar para vocês até onde eu vou falar e depois vou falar sobre a segunda parte. Então eu separei em dois vídeos, em duas aulas, ok? Porque o assunto som, as ondas sonoras, elas são é um assunto muito importante, muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano e muito extenso também. Muitas coisas para falar sobre o som. Porém, aqui, para nós, né, eu peguei alguns recortes do que eu imaginei serem as partes mais relevantes dentro do que nós estamos nos propondo. Tá certo? Então, senhores, esses slides estão separados dessa forma, como mostrado aqui no sumário, certo? Introdução, falar sobre a velocidade do som, sobre ondas progressivas e sobre a interferência no caso do som, tá certo? E aqui vou mostrar também algumas simulações, tá legal? Bem bacanas, daquele mesmo site, daquele mesmo grupo que eu tenho utilizado bastante. E por fim vou falar sobre a intensidade sonora, né? Vamos falar sobre decibéis, esse tipo de coisa. Na próxima aula eu vou partir daqui, efeito Doppler, vamos falar sobre velocidades ultrassônicas, né? Quando você passa, tem uma fonte uma fonte sonora que ultrapassa a velocidade do som, o que acontece? Né? Vamos falar também sobre sonares dentro das aplicações e vou passar um singelo exercício para os senhores resolverem. Então hoje vamos parar aqui, vamos até a intensidade. Então, o que é o som? Nós já havíamos falado que o som é uma onda. É uma onda mecânica. Por que é uma onda mecânica? Porque necessita de um meio para se propagar. Toda onda que necessita de um meio para se propagar é conhecido como uma onda mecânica. Eu já havia dito a vocês, quando eu comecei a falar sobre ondas mecânicas, que até o início do século XIX não se conhecia outro tipo de ondas. Não se conhecia outro tipo de ondas sem ser as ondas mecânicas. Certo? E o que acontece? Maxwell, juntamente com outros engenheiros e físicos, né, conjuntamente, eles chegaram a uma conclusão muito perturbadora na época. Essa conclusão dava conta, por vários motivos, que eu não vou pormenorizar aqui nessa aula, mas eles concluíram que o campo eletromagnético seria uma onda. E nesse dado momento, como eles até esse momento só se conhecia a propagação de ondas mecânicas, ou seja, até aquele momento as pessoas só sabiam que uma onda se propagava por um meio, ou seja uma corda, seja
o ar, a atmosfera, seja um meio físico, um material qualquer, não importa. Precisava de um meio. Até ali, até aquele momento, só se conheciam ondas assim. E por muitos anos tentaram demonstrar que essa onda eletromagnética, então, ela se propagava em algum meio. Esse meio que era um meio hipotético, que eles acreditavam existir, por isso que era hipotético, era uma hipótese. Esse meio era chamado de éter. Porém, depois de anos e anos de estudos, enfim, e experimentos, não conseguiram demonstrar. Então teve que se aceitar que existia um outro tipo de onda, ou seja, uma onda que não necessitava de um meio material para se propagar. Tá certo? Então a eletromagnética foi colocada, digamos assim, foi separada em outra classificação. Porém, o som já era relativamente bem conhecido naquela época, certo? E por som já se sabia então que ele precisava de um meio para se propagar. E que meio é esse? Esse meio é o ar, a atmosfera, certo? Na verdade, são qualquer tipo qualquer tipo de material. Pode ser a água, pode ser um sólido. Se houver algum material, o som vai se propagar. Como ele se propaga ao longo de cada um desses materiais, aí é um assunto diferente para cada um deles. Tá certo? Então, por enquanto, vamos nos restringir a um som se propagando no ar, na atmosfera. Então, essa animação que vocês estão vendo agora, nesse momento, mostra isso. Mostra que a propagação do ar, como o ar se propaga. As moléculas de ar que estão, se vocês olharem bem aqui, que estão em contato, vamos dizer assim, mais próximas a uma fonte sonora, nesse caso um alto-falante, elas são perturbadas por essa fonte sonora. E essa perturbação, então, ela vai se propagando, certo? Notem que ela vai se propagando, essa perturbação. E o que significa essa perturbação? Perturbação do quê? Ela pode ser expressa de duas formas. Notem que pela imagem vocês podem ver que em determinados pontos a distância média entre as moléculas de ar, representadas por essas bolinhas, é maior do que em outros pontos. Por exemplo, onde está passando o cursor agora, nós temos uma distância maior. E agora, uma distância menor. Então isso significa que o ar ele diminui ou aumenta sua densidade e diminui sua densidade. Em outras palavras, a densidade está também relacionada com a pressão. Então, a pressão do ar, né, ela aumenta ou diminui, lembrando que pressão é inversamente proporcional ao volume, certo? Então a pressão aumenta ou diminui, e esse aumento e diminuição da pressão do ar, das moléculas, ele se propaga como uma onda. Daí então vem a propagação do som, tá certo? Ok? Então a gente pode dizer que o som é uma onda mecânica, pois precisa de um meio para se propagar. Notem essa figura aqui. Olha que interessante. Isso aqui são as explosões que ocorrem lá no Sol. Se o som se propagasse no vácuo, provavelmente nós já nasceríamos surdos. Tamanha o ruído que nós teríamos que ficar suportando o tempo todo. Por sorte nossa, nada do que acontece no espaço, de explosão, de qualquer evento que seja, chega a nós como som, porque o som não pode se propagar no vácuo, tá certo? Ele precisa de um meio material.
Além disso, o som também é uma onda longitudinal, porque a perturbação ela se dá ao longo da propagação. Nós havíamos falado sobre isso em aulas anteriores, certo? A perturbação ela pode ser perpendicular à propagação, tá certo? Mas ela também pode ser ao longo da propagação. Quando a perturbação se dá ao longo da propagação, nós dizemos que é uma onda longitudinal. Ok? Quando se dá de outra forma, nós chamamos de onda transversal. Por exemplo, uma onda transversal que vocês conhecem muito bem é a onda numa corda. Ok? A onda se propagando ao longo de uma corda. E a velocidade do som? Na corda, vocês já viram que a velocidade do som ela é dada por esse fator aqui, matemático, né? Raiz da tensão sobre a densidade linear. Então isso nos mostra o seguinte, que a velocidade de propagação de uma onda no meio elástico, ela depende de uma propriedade elástica. Notem, a tensão, o que é a tensão? A tensão ela ocorre quando eu estico a corda, certo? Então, esse esticar da corda me remete a uma propriedade elástica da corda, certo? Se a corda não tivesse propriedade elástica, por exemplo, ela não se deformaria, vocês concordam? Ela seria estritamente rígida. Como ela se deforma, e essa deformação produz uma tensão, então eu posso dizer que a corda possui uma propriedade elástica relacionada à tensão. E também uma propriedade inercial, né, que diz respeito à massa, à matéria. Ok? Que matematicamente aqui nós representamos pela densidade linear. Isso na corda. Mas e no som? No som, essa propriedade inercial, ela pode ser expressa através da massa específica ou da densidade volumétrica do som. Por quê? Porque se numa corda o som se propaga ao longo de uma linha, a onda se propaga ao longo de uma linha, no som a onda se propaga em todas as direções. Então, se vocês se lembrarem do que a gente sempre abordou desde Física 1, se eu tenho propriedades lineares, eu uso a densidade linear. Mas se eu tenho propriedades volumétricas em jogo, né, o som se propaga volumetricamente. Então eu posso descrever essa grandeza como uma propriedade, essa densidade como a densidade volumétrica. E a propriedade elástica? A propriedade elástica do som ela está relacionada por essa constante aqui, B, essa grandeza B. O que essa grandeza B significa? Ela é um módulo de elasticidade volumétrico. Módulo de elasticidade volumétrico? Sim. Basicamente, o que ela diz é o seguinte, que há uma variação de pressão sempre que há uma variação percentual de volume, ou uma variação de volume. Certo? Isso vocês sabem, acabamos de ver termodinâmica. Se você varia a pressão, provavelmente você varia o volume. Pode ser que num dado processo específico, a pressão se mantenha constante. Ok. Mas, o que estou dizendo aqui é que se para uma dada variação do volume existe uma dada variação da pressão no meio, então esse meio tem essa propriedade aqui B. Essa propriedade elástica, cada cursor está aqui, B. Tá certo? Esse B aqui, cabe a gente fazer abrir um parênteses aqui. Vocês se lembram que a água, nós sempre adotamos a água como um fluido incompressível? O que significa então isso? Significa o seguinte, que a pressão na água,
nós fizemos essa conta algumas aulas atrás, quer dizer, muitas aulas atrás, nós fizemos essa conta e nós mostramos que, ou pelo menos argumentamos, eu não sei se eu mostrei matematicamente, mas acho que não, mas só argumentei, que a pressão, que o volume da água, ela varia, ou a densidade da água, ela varia muito pouco com a pressão. Significa que a densidade da água, né, se você vai se aprofundando, a pressão vai aumentando cada vez mais pela lei de Stevens. Então, se a água tivesse uma propriedade elástica boa, alta, então o que aconteceria? Como um gás, por exemplo, o que aconteceria? À medida que eu vou aumentando essa pressão, o volume, ou proporcionalmente, ou inversamente proporcionalmente, a densidade da água, o volume diminuiria bastante, logo a densidade da água aumentaria bastante. Então, a densidade da água cresceria muito à medida que eu fosse me aprofundando. Por quê? Aumento da pressão produziria um aumento da densidade através da variação do volume, certo? Mas não é isso que ocorre. A gente verificou que a densidade da água varia da ordem de 1%, quando a pressão varia da ordem de, acho que 4.000 vezes, algo do tipo. Muito além, né? Por outro lado, então, nas aulas eu até mostrei para vocês, né, com uma garrafa, que eu não poderia enfiar dentro de uma garrafa uma quantidade de água que fosse superior à capacidade da garrafa. Porém, com gás eu posso fazer. Eu posso comprimir o gás e encaixar ele dentro desse recipiente muitas e muitas vezes. Eu posso pegar uma quantidade enorme de gás e comprimi-lo muitas e muitas vezes. No limite, o gás vai se liquefazer. Mas enquanto ele não virar líquido, ele vai caber aqui dentro dessa garrafa, a quantidade de gás que eu quiser colocar. Então, isso demonstra que a propriedade elástica no ar, né, num gás, é muito mais importante do que a propriedade elástica na água. Certo? Então, ó, no som nós temos isso. Se na corda nós temos isso, no som nós temos isso. Tá certo? Ou seja, a velocidade do som é dada por essa elasticidade aqui do ar, ou do meio onde o som está se propagando, dividido pela densidade. Ok? Então, aqui temos a velocidade do som em vários meios. Nós vemos então que no ar essa velocidade ela é da ordem, no ar a 20 graus, da ordem de 343 metros por segundo. Mas se você for para líquidos, por exemplo, água a 20 graus, essa velocidade vai a 1482. E, por exemplo, no sólido, que tem outro tipo de comportamento elástico, a velocidade de propagação vai da ordem de 6.000 metros por segundo. Certo? Ou seja, 20 vezes maior, mais ou menos, aproximadamente, do que o ar. Então, como é o som como uma onda progressiva? Como nós vimos, a gente pode matematizar agora aquela primeira imagem, ou primeira animação que eu mostrei para vocês. Matematizando-a,
nós podemos então ver de duas formas. A gente pode falar do deslocamento das moléculas de ar, que a gente pode chamar de S, ou a gente pode falar também sobre a pressão, a variação da pressão. A gente vai chamar de ΔP. Então eles se propagam dessa forma, como uma onda, certo? Tudo aquilo que se propaga daquela forma que vocês viram na primeira figura tem um formato parecido com esse. Se não for esse formato, pode ser escrito como uma soma desses formatos, tá certo? Eu vou mostrar também para vocês, ao final dessa aula, uma simulação muito interessante em relação a isso. Bom, então, o que vai determinar, o que vai caracterizar o som progredindo, né? Como uma onda progressiva? O K, que é o número de onda, e o ômega, que é a frequência angular. Além disso, também a amplitude, né? Ou a amplitude de deslocamento, que diz qual é a maior altura que o deslocamento chega. Aqui vocês já podem notar algumas características do som. Só abrindo parênteses agora. Por exemplo, você pode notar que, em se tratando de som, a gente pode fazer 3 observações, né? Traçar 3 características que podem definir um tipo de som. A sua altura, que vocês chamam de volume, né? O que dá o volume do som? Quem está ligado ao volume do som? Também, o som ele tem uma frequência, um tom. Né? Em música vocês chamam de tom. Lá, Ré, Sol, Si. Tem um tom. Esse tom está relacionado então à frequência. Então, volume, frequência. Mas ainda tem uma terceira característica no som, que é o timbre. O que caracteriza o timbre? Já vamos falar sobre isso também. Quando nós fizermos superposição de ondas, nós vamos ver exatamente o que significa o timbre do som. Mas, por enquanto, nós podemos então inferir o volume do som à sua amplitude, do deslocamento que ele produz, e a nota, o tom do som à frequência, tá certo? Isso pode ser tanto para o deslocamento como para a pressão. Qual a diferença entre um e outro? A diferença entre eles, ou a relação entre eles, pode ser escrita dessa forma. Primeiro, notem que eles estão defasados entre si. Nesse ponto, eu peço para vocês retomarem o primeiro slide e notarem que para cada amplitude que eu tenho, quanto maior, quando eu tenho o máximo de amplitude, eu tenho o mínimo de pressão. Né? Então, ó, quando a amplitude é máxima, a pressão é zero. Significa, como já dito em outras vezes, que existe uma quadratura entre eles, que eles estão defasados. Né? A gente sabe que o seno é defasado do cosseno de π sobre 2. Ou seja, seno de qualquer fator mais π sobre 2 vai ser igual ao cosseno desse fator. Tá certo? Então a gente pode mostrar que a amplitude, ou seja, o deslocamento e a variação da pressão está relacionado pelo número de onda e também por aquele coeficiente de elasticidade do meio. Ok? Interferência. Já falamos sobre interferência outras vezes, né? Como qualquer onda, o som possui interferência. O que é responsável pela interferência do som? Responsável pela interferência do som é quando eu tenho uma superposição de ondas que, num dado ponto, elas preservem uma relação entre si. Ou seja, o som e essa relação, né,
que é dada pela diferença de fase, pode ser qualquer uma, né? Mas, em particular, quando essa diferença de fase, de onde vem essa diferença de fase? Vem do fato do som percorrer diferentes distâncias até chegar ao mesmo ouvinte, certo? Então isso vai produzir uma diferença de fase entre o som que sai da caixa amarela e o som que sai da caixa azul. Se essa diferença de fase, que vem das diferenças de distância, tiver uma dada relação matemática, a saber, um múltiplo de 2π, um múltiplo inteiro de 2π, essa interferência é construtiva, o que significa que eu vou ouvir para essa posição, eu vou ouvir o som com uma intensidade maior. Se for um múltiplo ímpar de π, por outro lado, então eu vou ter uma interferência destrutiva, ou seja, eu vou ouvir uma intensidade muito baixa do som, tá certo? Ok? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, uma simulação. Ok? Espero que o som saia também nesse vídeo. Então, ó. Aqui, então, tem duas fontes sonoras, tá certo? Em duas posições quaisquer. Pronto. Se eu altero a posição delas, esse som que vocês estão ouvindo é o som que um ouvinte nessa posição estaria ouvindo. Então, nota o seguinte. Conforme eu vario a distância, quando a frente de onda chegar nele, a intensidade vai mudar. Por outro lado, também se eu modificar a posição do ouvinte, a intensidade resultante que ele ouve muda, dada pela interferência. Então, olha o que acontece. Aqui ele está perto de uma interferência destrutiva. Agora vou modificar na vertical a posição dele. Praticamente estou dentro da interferência destrutiva. Vou modificar mais um pouco. Aqui estou praticamente dentro da interferência construtiva. Ok? É óbvio que isso também vai mudar, vai depender da frequência, né? Então vou alterar a frequência. Aqui ela está em Lá 442, que é uma frequência que eu particularmente gosto. Talvez porque eu use para afinar o violão ou algo do tipo. Mas eu vou alterar a frequência. Tá certo? Agora, vamos verificar como essa posição, agora deixando ele fixo, perto de uma interferência destrutiva, vamos verificar aqui, vamos verificar como, se eu mudar a frequência, se a posição da interferência destrutiva vai se modificar também. Vamos verificar. Vocês viram que modificou, né, a posição. Certo? Isso tem a ver, né, a frequência, ela está relacionada com esse lambda aqui, ou esse K aqui, certo? Lembre-se que V igual a lambda F, né? Dado um meio, V é a constante, depende do meio. Então, lambda vezes F, certo? Então, se eu modifico F com lambda, com V constante, então vou alterar lambda e altero aqui a posição das interferências. Ok? Outra coisa interessante aqui
a gente pode verificar também que o som ele não se propaga no vácuo. Então aqui tem uma fonte sonora dentro de um recipiente onde tem ar, a pressão atmosférica. Então vou habilitar o áudio, certo? Agora, note o que acontece quando eu removo o ar da caixa. Eu acho que você já deve estar esperando o que vai acontecer, mas vamos lá. Frequência aqui, a pressão caindo, porque o ar está sendo retirado. E, voilá, não tem mais propagação de som, certo? Porque o som ele depende do ar para se propagar. Ok? Então vou fechar aqui. Uma outra coisa também sobre o som que eu queria comentar com vocês, outro fato, é essa simulação aqui, ó. Olha que interessante. Como eu falei para vocês, o som ele possui 3 propriedades. Nós podemos inferir 3 propriedades a um dado som. Seu volume, expresso através daquela amplitude que foi demonstrada, amplitude de deslocamento ou de pressão. Sua tonalidade, que está diretamente ligada à frequência. E como que está ligada à frequência? A periodicidade com que a perturbação ocorre, né? Isso está diretamente ligado à frequência com que o som vai sair. Então, se eu tenho uma perturbação mais lenta, em geral eu vou ter som com uma frequência menor, mais grosso, mais grave. Se eu tenho uma perturbação mais rápida, eu vou ter um som com uma frequência maior, mais fino, certo? Agora, o outro aspecto que eu gostaria de falar é o aspecto do timbre. O timbre ele está relacionado à forma da onda, ao formato, à característica, né, da onda. Então, como se dá uma onda? Quando você fala, né, eu agora estou falando, minhas cordas vocais elas excitam ou elas vibram não só numa única frequência dada, num conjunto de frequências, mas num conjunto de frequências. Esse conjunto de frequências é chamado de harmônicos, né? Então, se vocês olharem aqui para essa simulação, eu coloquei 11 harmônicos. Na vida real são muito mais, não sei nem quantos, talvez infinitos, enfim, depende da nossa biologia. Mas são muito mais harmônicos. Mas com esses harmônicos já dá para a gente ter uma ideia. E o que ocorre é o seguinte: todos nós temos harmônicos parecidos. Ou emitimos harmônicos parecidos. Porém, cada um de nós vai multiplicar por esse dado harmônico. Não sei se está aqui, se aparece aqui. Não, não aparece. Mas cada um de nós, deixa eu ver se tem aqui em algum lugar. Aqui, ó. Isso aqui é o harmônico, tá vendo? São os modos também chamados modos normais. E vamos falar sobre isso em vibração, quando eu falar sobre vibração nas cascas, um pouco do navio. Mas é a mesma ideia. Aqui então temos frequências normais, certo? Ou seja, múltiplos de uma dada frequência primordial, uma frequência base, uma frequência elementar. Então, os múltiplos dessa frequência são chamados de harmônicos. Para cada um desses harmônicos, então, eu posso multiplicar, eu posso emitir uma dada amplitude, de forma que eu tenho um peso, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, eu peguei para o primeiro harmônico uma amplitude. Todos os outros têm amplitude zero, tá certo? Então,
O que acontece? Nós temos a onda vermelha, correspondente a esse harmônico aqui, certo? E esse harmônico tem uma frequência. A frequência é dada por o inverso desse lambda aqui, né? A frequência está... O lambda, o comprimento dessa onda vem daqui até aqui, 0,39, o comprimento dessa onda, e a partir daí vocês podem obter a frequência dela. Então essa é a primeira frequência. Aqui é a onda resultante. Vocês notem que é igual. Por que é igual? Porque aqui eu só tenho uma onda. Todas as outras estão zeradas. Agora, à medida que eu for adicionando harmônicos, que pode ter qualquer amplitude, olha o que vai acontecendo. Aqui eu estou sendo totalmente aleatório. Pronto, coloquei de uma forma totalmente aleatória. Opa. Acho que em algum momento aqui... aqui. Olha essa onda. Essa aqui é uma onda genérica. Esse dado... Tá aqui bonitinho. Esse dado formato aqui corresponde, então, a esse conjunto de... Tá vendo? Quando eu passo o dedo aqui, ele vai mostrando a onda aqui referente a esse conjunto. O que ocorre, então, é que esse conjunto de amplitudes é único para cada ser humano e para cada emissor de som. Pode ser um instrumento musical, né? Seja lá o que for, cada um deles é único. Esse conjunto então, de fatores aqui, de amplitude, permite você diferenciar exatamente quem está falando agora. Por exemplo, tenho certeza que a essa altura do campeonato, se vocês abrirem essa videoaula e só ouvirem, sem ver quem está falando, vocês vão saber que é o professor Leonardo Santos. Porque o cérebro de vocês já identificou, já associou esse conjunto de amplitudes à minha pessoa, à minha identidade, vamos colocar assim, a minha identidade vocal. Tá legal? Bom, então voltando, para a gente concluir, temos também a intensidade do som. A ideia é muito parecida com aquela ideia que nós conversamos sobre na aula de ondas mecânicas, né? Ou seja, você tem uma potência transmitida que tem a ver com a energia mecânica que a onda transmite, certo? Uma onda transmite energia. Então, acaba que essa energia mecânica ela pode ser escrita em termos da potência média. Olha que interessante. Nessa potência média entra... Aqui tem algum erro aqui, né? Não tem esse A aqui não. Entra a densidade do meio, a velocidade de propagação, a frequência e, mais uma vez, a amplitude, o quadrado da amplitude. Tá certo? Então tá aqui. Então a gente pode ver que a potência de uma fonte pontual ela vai emitir radialmente. Você tem uma fonte pontual sonora ou luminosa, nesse caso dá no mesmo, mas se eu tenho uma fonte sonora, ela emite esfericamente, certo? Então, qual é a intensidade que estou em algum ponto aqui, distante dessa fonte, vou ouvir, ou vou receber, eu como ouvinte, né? Não vai ser a onda toda, porque uma parte
dessa esfera foi para o outro lado. A fonte está aqui, tem um ouvinte aqui, certo? Ela emitiu, uma parte foi para cima, outra para baixo, outra para lá. Eu vou pegar dessa potência toda só a parte que vai na minha direção. Essa parte pode ser expressa por essa intensidade aqui, ó, que nada mais é do que π sobre 4πr ao quadrado, certo? Quem é 4πr ao quadrado? É esse elemento de superfície aqui, ó, de área, que está a uma distância r da fonte, tá certo? Então a área total é 4πr ao quadrado, a área total da esfera. Então uma porção disso vai ser 1 sobre 4πr ao quadrado. Ok? E a gente pode falar também sobre os decibéis, para encerrar, que dá a medida, quer dizer, é uma grandeza que mede a intensidade sonora, que para algumas aplicações é muito importante, várias aplicações, né? Desde da lei do silêncio, que vai das 10 às 6 da noite, para você saber se algum estabelecimento está realmente emitindo uma intensidade sonora acima de um valor possível, até o ruído de um avião, enfim, tem várias aplicações. Então o nível sonoro ele é dado por essa expressão aqui, ó, tá certo? É o logaritmo. Opa, cadê o cursor? Está aqui. Esse nível sonoro beta, que eu uso a letra beta para descrever, é o logaritmo na base 10 da intensidade sobre uma intensidade padrão. Que intensidade padrão é essa? É o limiar de audibilidade. Esse zero é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. O que significa? Então, que esse beta me diz o seguinte: o quanto acima, em escala logarítmica, o quanto acima do limiar da audibilidade eu estou recebendo de som. Ok? Então isso aqui dá uma unidade de Bell, mas o que a gente usa mais comumente são os decibéis, onde 1 Bell então é igual a 10 decibéis. Né? Ou seja, esse nível sonoro beta é igual a 10 vezes o log disso em decibéis. O log da intensidade sobre a intensidade do limiar. Então, para a gente ter uma noção, um relógio de parede tem um nível de 10 decibéis. Interior de um templo religioso, 20. Conversa, 40. Britadeira, 100 decibéis. Um avião a jato aterrissando, 140 decibéis. Ok? Bom, então acho que por hoje é só. E em breve a segunda parte, onde a gente vai falar sobre o restante dos assuntos que nós selecionamos, como efeito Doppler e etc. Ok? Um abraço e boa tarde.